Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando aí nosso último encontro da rodada preparatória para empregabilidade. Hoje o tema é prestação de serviços e diálogo com as empresas, então pensando, né, como que a gente pode utilizar tudo que a gente aprendeu até agora de uma forma sustentável financeiramente falando. Hoje quem vai trazer esse tema são as figuras ali, né, que estavam com a gente no último encontro. A Maria Fernanda Trésia, que ela é pedagoga, especialista em educação especial e consultora em emprego apoiado na APABEX. E o Alexandre Betti, psicólogo, também consultor de emprego apoiado, escritor do livro Emprego Apoiado. Então, como eu sempre ressalto, né, participem, tragam as suas dúvidas através do chat, através do questions and answers, porque é essa troca que colabora para a gente conseguir construir aí mais conhecimento. Passo a palavra agora para o Alexandre e para a Fernanda, e no finalzinho a gente abre para as discussões. Obrigado, Isadora. Bom dia aí para todos, todas, né, que estão aí participando. Bom dia, gente, tudo bem? Então, o tema de hoje é um pouco também a continuidade do que a gente conversou na semana passada, né, enfim, tendo um programa e implantando um programa de emprego apoiado. Qual é a possibilidade, então, da gente sustentar esse programa, né, no tempo, no espaço e no tempo, para que ele realmente atenda os seus objetivos? Uma coisa que a gente vai fazer hoje, na verdade, é refletir, até apoiado em algumas experiências lá fora, nos Estados Unidos e na Espanha, sobre como que eles fizeram para criar uma sustentabilidade para o emprego apoiado, né, em termos de financiamento, e qual o caminho, então, para a gente também poder seguir aqui no Brasil. Uma coisa que a gente sempre nos perguntam, né, na verdade, assim, quem sustenta o emprego apoiado, quem paga pelo emprego apoiado. Então, essa questão, ela está sempre colocada, né, para as organizações, em qualquer tipo de serviço que você preste, na verdade, para qualquer pessoa ou para qualquer ator, né, que faça parte aí do seu escopo e do seu trabalho. Então, quando a gente pensa na possibilidade do emprego apoiado, a gente entra na mesma questão, né, de como que a gente vai, então, conseguir fazer com que a gente tenha recurso, né, porque eu falei para vocês na semana passada que, basicamente, o emprego apoiado ele se baseia na contratação de profissionais, formação e contratação de pessoas, né, de profissionais que vão ser consultores em emprego apoiado. Então, quem vai pagar esses consultores para fazer esse trabalho? Quais as experiências que a gente já teve, né, não só aqui, mas outras organizações já tiveram com essa questão. O nosso posicionamento ele deve ser não visto só assim, pode ou não, né, cobrar o emprego apoiado, mas tentar entender criticamente qual seria a melhor opção. Então, a ideia hoje é a gente poder refletir um pouquinho juntos com relação a isso. Existe uma diferença muito grande, né, talvez, com alguns outros países que já implantaram o emprego apoiado, é que aqui no Brasil, desde o início, no começo dos anos 90, diferente da Espanha, diferente dos Estados Unidos, Portugal, enfim, eles logo de cara já tiveram financiamento público para seus programas de emprego apoiado. Em nenhum momento nos Estados Unidos, na Espanha, na Europa, enfim, se pensou ou se cogitou na possibilidade que as empresas, nesse diálogo, né, do emprego apoiado com as empresas, que as empresas pagassem por esse serviço de emprego apoiado. Então, nos países onde você tem emprego apoiado há 30, 40 anos, não existe essa experiência e não existe essa possibilidade. Talvez a gente tenha que entender, então, o porquê, né, que eles caminharam nessa direção dentro da lógica da metodologia do emprego apoiado. Aqui no Brasil também a gente tem uma outra questão que está presente nessa relação das organizações que prestam serviços de apoio na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é a questão da lei de cotas, né? A lei de cotas, desde que ela começou, né, a ser realmente implantada nos anos 2000,
ela criou um nicho de mercado, de certa maneira, onde não só as associações que já trabalhavam há muito tempo com inclusão acabaram também entrando nisso, mas muitas empresas, né, de RH, de consultoria, né, algumas já existentes, outras criadas especificamente para isso, foram criadas para atender muito mais essa demanda na relação com as empresas. Então, as empresas demandavam muitas vezes grandes quantidades e essas consultorias ou as organizações tentavam atender e atendem, né, essa demanda, cobrando por esse serviço de recrutamento e seleção. Então, aí a gente começa a pensar da primeira parte, assim, mais crítica com relação a essa questão e o emprego apoiado, né? Como vocês viram, né, e conhecem já sobre o emprego apoiado, a gente sabe que o emprego apoiado ele utiliza uma forma diferente de recrutamento e seleção, né? Que é uma apresentação da pessoa, é uma customização dessa vaga, que é atender a necessidade da empresa a partir dessa visão. Fica muito difícil para o emprego apoiado praticado dessa forma, ela atender, por exemplo, grandes quantidades, né? No sentido de, se eu individualizo o processo, como que eu vou atender uma empresa que precisa preencher a lei de cotas e, né, enfim, e tem toda uma demanda aí quantitativa. Pensando no processo do emprego apoiado, se torna bem complicado de atender, né? Já que a gente parte do interesse da pessoa né, no sentido do trabalho, da empresa, né, da busca dessa empresa. Então, existiram e existem, né, algumas experiências aqui no Brasil durante esse período aí dos anos 90 em diante até hoje, instituições que nessa parceria, nessa conversa com as empresas tentaram, né, e tentam fazer então uma cobrança da empresa com relação a esse serviço que é prestado de você colocar as pessoas através do emprego apoiado. A maioria dessas experiências, as que tentaram realmente fazer um emprego apoiado e que a empresa pagasse, né, por esse serviço, a maioria não deu bons resultados, né, no sentido que algumas demandas não eram atendidas, as empresas elas queriam realmente muito mais quantidade do que só a qualidade do processo. Algumas instituições que conseguiram ou conseguem cobrar do emprego apoiado, elas têm tentado fazer isso através de programas de aprendizagem, é uma opção, mas que, na verdade, você acaba não fazendo necessariamente um emprego apoiado ou a colocação efetiva, né? A remuneração dos serviços por programas de aprendizagem é o mesmo, né, existente em outras instituições que fazem aprendizagem e acaba linkando essas duas questões e a instituição tendo uma remuneração aí por esse serviço que ele é prestado, na qualificação, no acompanhamento das pessoas nesse processo de aprendizagem, né? Isso acaba acontecendo, né, muitas vezes, né? Não é um caminho necessariamente focado no emprego apoiado. Quando você então consegue, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês como que se dá o financiamento então nesses países que eu falei, né? Temos como eles dividem, como que eles fazem para pagar as diferentes fases do emprego apoiado. Então uma questão que a gente pensa na questão do financiamento do emprego apoiado e que complica um pouco no sentido de você cobrar da empresa é o tempo necessário, né, para que existe todo um antes aí do processo, né, até você chegar na empresa, onde você já está ali com o consultor trabalhando, no processo de descoberta, de perfil, a própria desenvolvimento do emprego, enfim. Então, o acompanhamento, né, que se dá num prazo, às vezes, mais esticado. Então, se a gente pensa numa média aí de 1 ano de trabalho, né, é muito difícil você pensar em transformar esse valor num valor que seria pago por aquela empresa que está recebendo aquela pessoa, né? Em termos de mercado, isso, né, e das práticas de recrutamento, seleção, de pagamento por isso,
Isso, na verdade, inviabiliza, né? Você não conseguiria cobrar os custos efetivos do seu processo para realmente incluir. Então, isso é uma questão importante na hora da gente pensar. Agora, já trazendo também algumas possibilidades de serviços e que também eventualmente são apresentadas, né? De alguma maneira também o nosso trabalho que a gente faz, né? Com relação ao emprego apoiado, essa experiência que a gente vai adquirindo na inclusão das pessoas com deficiência que precisam de mais apoio, isso pode também ser um serviço no sentido de você vender serviços para a empresa, no sentido de ajudá-los no processo de discussão da questão da diversidade dentro da empresa, né? Oferecendo palestras, oferecendo sensibilizações, oferecendo treinamento, enfim, coisas que você pode trazer como elementos que você aprendeu e desenvolveu no emprego apoiado, ajudando essas empresas a se tornarem mais inclusivas com ações mais específicas, né? Isso a gente já teve, eventualmente, algumas experiências e as empresas se interessam muitas vezes por isso, né? Então, uma forma também de você gerar algum recurso para isso. Algumas empresas, não só aqui para a Pabex, mas já aconteceu em outras instituições, às vezes entram em contato com as instituições solicitando acompanhamento para as pessoas que já estão contratadas, né? Então, você tem algumas pessoas contratadas pelas empresas na forma mais tradicional, que em determinado momento a empresa percebe que existe uma demanda mais individualizada de apoio que normalmente essas consultorias ou instituições elas não conseguem dar. E a gente que tem todo um know-how aí de trabalhar, de acompanhar o dia a dia das empresas, da inclusão, a gente consegue atender essa demanda de uma maneira mais significativa e sem cobrar, aí sim, diretamente da empresa, para poder apoiar essa pessoa que já está contratada em todo o processo. Isso já aconteceu, né? A gente traz, então, alguns elementos aí do emprego apoiado para esse tipo de serviço a ser prestado para algumas empresas. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação, uma apresentação que deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar então com vocês uma apresentação pequena aqui só para vocês terem ideia então de como acontece o financiamento, na verdade, né? Então, essa prestação de serviços para a empresa está ligado nesses países diretamente a esse financiamento público, né? Como ele acontece. Então, um exemplo aqui dos Estados Unidos, nesse estado de Oklahoma, tá? No ano de 2002, 2005. A gente percebe, então, que a política pública americana desse estado, né, com relação ao emprego apoiado, ele parte desde o planejamento da carreira, ou seja, desde a fase da descoberta, passa pela fase de desenvolvimento de emprego, passa pelo acompanhamento pós-colocação e, a final de um processo da estabilização, que eles dizem que depois de 12 semanas, ainda também eles recebem um valor por essa colocação. Então, a cada fase completada, né, então, completou a descoberta, planejamento de carreira, necessidade de apoio. No caso deles, nesse ano 2005, receberiam $500 da instituição por esse trabalho. Fez o desenvolvimento de emprego e fez a colocação, 1.350. 4 semanas de retenção, mais um valor. 8 semanas de retenção, um outro valor. Estabilizou 12 semanas, no final disso recebe. E, dando tudo certo, um valor final de 2.300. No final, a instituição recebeu esse valor de 9.000 para realizar essa colocação. E aí ninguém pagou nada por nada, né? Na verdade, todo mundo pagou, né? Quando a gente usa o dinheiro público, os impostos. Isso por pessoa. Isso por pessoa, tá? Na Espanha, então, lá também você tem uma política pública, né? Você teve
você tem duas formas, teve, né? Porque uma era privada, ligada a um banco estatal, e você teve uma legislação também que tem uma legislação que prevê um tipo de financiamento. No caso da Espanha é diferente porque eles pagam anualmente. Então, e varia também. Aqui a variação é eles avaliam a funcionalidade, né? Quanto mais apoio a pessoa precisa, mais recurso a instituição recebe. No caso da Espanha, então, são 6.600 euros para aqueles que realmente têm um grau de desvalia, que eles chamam, né? Discapacidade, 65%, 4.000 euros e 2.500 euros. O programa da Carra Madrid, que era então o equivalente à nossa Caixa Econômica Federal, eles tinham um programa também grande, né? Que foi depois foi descontinuado, né? E lá eles também pagavam anualmente, né? Tanto a cada nova inserção e também pela manutenção. Então, a cada ano que se você mantinha alguém trabalhando, a instituição continuava recebendo um valor por pessoa, né, de euros aí, referente a essa tabela que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, vamos voltar aqui, só para vocês terem uma ideia de como isso acontece. A questão que se coloca, então, é qual é o nosso papel para dar sustentabilidade ao emprego apoiado aqui no Brasil, enquanto instituição, enquanto pessoas que trabalham com emprego apoiado. O caminho, ou seja, para viabilizar, né, repetindo a experiência lá fora, né, o caminho para a gente realmente sustentar o emprego apoiado, não sustentar só a organização, estou falando aqui sustentar o emprego apoiado enquanto uma modalidade, um programa que vai se desenvolver e vai atender seus objetivos de incluir pessoas que precisam de mais apoio. É necessário, então, que isso que a gente faz, né, no emprego apoiado, em termos de instituição, hoje com recursos próprios ou cobrando alguns serviços, como eu falei, ou entrando em alguns projetos nesse momento, eles deveriam ser uma fase intermediária, no sentido de realmente aí sim fortalecer os programas de emprego apoiado já existentes, criar novos. Então, o que a CID está fazendo, trazendo vocês aqui para o emprego apoiado, o objetivo é esse, né? Que a gente fortaleça essa rede, mais gente fazendo emprego apoiado, para que essa demanda chegue, né? No sentido que as pessoas reconheçam que existe uma modalidade, que existe uma política, que precisa existir uma política pública, para que a gente possa, então, com esse esforço mais coletivo, fazer com que, num curto prazo, aqui no Brasil, nós tenhamos também as mesmas políticas de financiamento, que aí a gente pode ter essa relação com o empresário, né, de uma forma que foque muito mais, né, nas necessidades do usuário, do candidato que a gente está atendendo, e nas necessidades da empresa, onde a gente vai fazer a colocação. Que esse processo fique livre de alguma interferência, no sentido de fazer com que a gente não caminhe para atender realmente as pessoas que precisam de mais apoio, que não necessariamente para a gente seguir os valores, né, do emprego apoiado, do que um programa de emprego apoiado deve ser. Então, eu comparo muito esse momento com o momento que outros programas, né, outras formas de trabalhar das associações, porque as associações elas sempre em algum momento vão desenvolvendo serviços, né, para atender as pessoas que é o objetivo delas, né, e ao mesmo tempo elas precisam se sustentar financeiramente esses projetos. Mas historicamente a gente tem, por exemplo, as oficinas protegidas de trabalho, né, quando elas surgiram, em algum momento elas também se transformaram em políticas que foram atendidas também por financiamento público. Então, você tinha, né, dinheiro, né, do município, do estado, enfim, para que ainda tem, né, para que essas organizações continuem desenvolvendo o trabalho, que é o objetivo delas, e substitui, né, o trabalho que o Estado deveria fazer. Então, eu acredito que, da mesma maneira que a gente conseguiu, né, nessa luta e ter convênios, chamamentos, enfim, né, uma política mais estruturada mesmo, e recurso mais estruturado, eu acho que
que é isso que a gente precisa batalhar. E entender, vocês precisam entender também que o recurso investido no emprego apoiado, isso é uma forma da gente convencer a política pública a investir dinheiro, recurso nisso, o custo para você ter uma equipe de emprego apoiado, né, e você pagar por essas inclusões e colocações individuais, o custo é muito mais baixo do que você manter, né, essas pessoas em instituições ou em programas, né, segregados, né, o custo fixo anual. Se a gente for pegar, às vezes, vamos pegar assim, um número mais rápido, de repente, se eu tenho uma equipe de 4 pessoas, né, 4 consultores, e que me custassem aí R$20.000, sei lá, né, e vamos supor que esses R$20.000 eu gastasse da mesma maneira para, né, para poder atender 10, 20 pessoas numa instituição. Com o tempo, esses consultores, eles atendendo, então se eu tenho 4 consultores, por exemplo, e cada um atendendo 10 por ano, a gente tem uma conta aí bem rapidinha, né? De 40 pessoas atendidas no ano, e de 400 pessoas atendidas em 10 anos, né? Então, isso, se você comparar em 10 anos, então as pessoas que poderiam ter sido incluídas, eles continuam sendo atendidas e gastando aquele recurso, né? Só com elas, só com aquele processo, então você consegue. Isso foi demonstrado matematicamente nesses países, até para convencimento, do processo de convencimento dos legisladores, enfim, dos governantes, no sentido que vale a pena investir, porque o retorno né, o retorno é muito maior, né, em termos de recurso financeiro que volta para o governo e volta e circula na economia. Então, isso também é um aspecto interessante da gente pensar. Então, na verdade, assim, a gente pensar então, nesse diálogo com as empresas, né, o quanto, nesses anos todos de experiência minha, né, e das outras instituições, na formação, no acompanhamento, né, são 20 anos já, o que eu posso trazer para vocês é que, nesse sentido, é o quanto que a gente, então, precisa caminhar mesmo para um financiamento público, tá, do emprego apoiado. O quanto a gente precisa fortalecer isso. Quanto mais instituições, então eu insisto nesse aspecto, quanto mais instituições a gente tiver iniciando, às vezes, né, como a gente faz aqui na PABES, a Fernanda vai falar para vocês, né, com recursos próprios, ou enfim, com projetos, né, de alguma maneira, com algumas, eventualmente, participações de empresas, isso algumas instituições fazem, a gente já fez também algumas trocas, ou as empresas entendendo, né, e patrocinando e apoiando eventualmente alguns projetos também desses. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para sustentar o emprego apoiado, porque se a gente, então, só concluindo, né, o risco então da gente simplesmente prestar serviços para a empresa em termos de emprego apoiado, o risco que a gente vai ter e que já está acontecendo, primeiro, é não incluir as pessoas que precisam de mais apoio, porque nessa relação comercial, né, isso acaba se perdendo. Eventualmente, a gente ficar mais focado na lei de cotas, porque aí são as empresas que precisam contratar e não necessariamente o emprego apoiado pensa só naquelas empresas que precisam contratar pela lei de cotas. E também a gente ficar muito mais focado na questão quantitativa do que qualitativa, né? E o inverso é, então, oferecendo alguns serviços onde essa qualidade que a gente tem no olhar para a inclusão vai ser muito interessante para que as empresas possam, né, eventualmente comprar serviços voltados para a questão da inclusão, da diversidade, né, e que a gente possa ajudar nesses processos também das empresas. Tá? Vou passar então para a Fernanda, para ela falar um pouquinho também da experiência. Bom, gente, só para exemplificar um pouquinho, né, o que o Ale está explicando, a Aquabex, quando iniciou aqui o programa em 2002, né, ela financiou mesmo, né, então, todo o programa de emprego apoiado, e acaba até hoje financiando esse programa, né, assim, os associados, as famílias,
Quando a gente implantou, os associados ainda contribuíam, a gente tinha até mais associados, hoje com o tempo a gente veio perdendo muitos associados em função da privatização do banco, enfim. E hoje o programa é custeado pelas famílias, algumas famílias ainda que podem, né, que nos procuram e podem pagar, então pagam por esse programa, né? Como o Alexandre estava falando, sempre é muito complicado, porque um programa de emprego apoiado, quando uma família vem nos procura, assim, fala assim, mas quanto tempo vai demorar, né, esse programa? E a gente não tem, a gente tem uma estimativa de um ano, né? Tem gente que a gente consegue em menos, um pouquinho menos, tem gente que mais, né? Tudo vai depender da pessoa, né? Hoje em dia, muito da nossa situação aí de país, né? Em relação ao emprego, também às vezes acaba demorando um pouquinho. E aí a gente não tem muito como estimar isso para as famílias. Então, é um pouco complicado quando a gente tem que passar esse custo para a família, né? Só que, assim, hoje o emprego apoiado tem sido mais reconhecido, está crescendo muito e tem muita gente que vem procurar a gente. E a maioria das pessoas, assim, não tem condições de pagar, né, um serviço de emprego apoiado. Então, o que a Fabex vem fazendo hoje é buscando tentar parceria em projetos, escrevendo projetos, parceria com alguma empresa para que, né, que banque um programa de emprego apoiado, né, que sustente isso, né? O ideal é a gente batalhar, né, para que a gente tenha uma política pública de emprego apoiado, para que a gente tenha esse recurso venha do Estado, enfim, que, né, bancando esses programas, né, as instituições, como o Alexandre falou, financeiramente é bem melhor para a instituição ter um programa de emprego apoiado, sustentar um programa de emprego apoiado é mais barato do que ter essas pessoas frequentando a instituição, né? É um custo muito maior quando a instituição mantém essas pessoas dentro da instituição, as pessoas com deficiência, ela tem que ter os funcionários aqui dentro para atender essas pessoas, né, e outras contas, luz, água, né, tem o espaço físico, tudo isso custa. E um programa de emprego apoiado acaba saindo muito mais em conta até para a instituição, né? Assim, financeiramente é mais em conta do que manter essas pessoas dentro das instituições. Por isso que o ideal seria que tivesse mesmo políticas públicas, né? Mas eu acredito que assim, hoje, né, a gente vem aí nesse caminho, né? E é isso, quanto mais pessoas souberem do emprego apoiado, e aí isso vai fortalecer, né? Hoje aqui no governo, aqui em São Paulo, né? Não sei se todo mundo sabe, tem o governo agora lançou um programa, não, esse programa é Emprego Inclusivo. Ele lançou esse programa para contratar pessoas com deficiência e fez um chamamento aí agora, recentemente, para que para as instituições, enfim, aberto, né, para as pessoas, e dentro desse programa, que eles estão chamando de Programa Primeiro Emprego, aparece lá um emprego apoiado, né? Mas, eu não sei, eu fico sempre pensando, a iniciativa é boa, mas não, na verdade, quando a gente vai ler lá o edital, tarará, o que eles colocam de emprego apoiado é apenas um acompanhamento, né? E aí, as pessoas com deficiência que precisam de mais apoio, aquelas que realmente precisam do emprego apoiado, acabam ficando de fora desse programa e vão ficar de fora desse programa, né? Porque elas não vão conseguir um trabalho, elas não vão, né, elas não vão chegar nesse acompanhamento, né, na fase de acompanhamento. Então, eles colocarem que emprego apoiado é só depois que a pessoa está colocada e vai lá e acompanha, um consultor acompanha, não é isso. Então, isso deixa de fora, né, muitas pessoas com deficiência que precisam, né, precisam de mais apoio e que precisam realmente do emprego apoiado. Então, isso é uma coisa assim, a NEA enquanto associação, nós enquanto instituição, a gente, né, vai tentar
aos poucos, né? Porque eu acho que a iniciativa é boa, não é de tudo ruim, né? Pelo menos o emprego apoiado apareceu, né? Não apareceu em todas as suas fases, né? Deixa de fora realmente as pessoas que precisam de mais apoio, mas apareceu. Então eu acho que agora é hora da gente se unir aí, tentar mudar um pouco isso. Eu acho que isso é bem possível e a gente vai fazer esse movimento com certeza. Assim, hoje as pessoas que vêm nos procurar aqui na Pabex, assim, buscam, né, o programa de emprego apoiado, a maioria não tem recurso para pagar, né, e a instituição hoje, ela acredita no programa, né, e vem realmente subsidiando tudo, né, todo o programa de emprego apoiado é custeado pela associação, por nós, né, com os associados, com as colaborações de associados, com projetos, enfim, né? Ele faz parte da história, do escopo todo da instituição e ele é financiado pela instituição, né? Poucas das famílias que pagam esse programa. Eu diria que hoje, assim, no quadro de quem a gente está atendendo, não tem ninguém pagante nesse momento, já tivemos, né? E também de outras ações que a gente acaba fazendo, como o Alexandre estava falando, assim, algumas empresas às vezes nos pedem um projeto de sensibilização, né, para o programa dela de inclusão, de diversidade, então aí a gente acaba indo, e aí a gente cobra, enfim, né, e esse dinheiro vem para a instituição, para o programa de emprego apoiado, vem para tudo, né, mas a gente acredita que realmente a gente precisa de política pública, né, que banque esse programa. Também falando um pouco de política pública, a gente já tem um projeto de lei lá em Brasília encaminhado, falando sobre emprego apoiado e para isso, né, que existam programas e que exista recurso mesmo para as instituições, né, fazerem um emprego apoiado. Isso já tá lá em Brasília, a gente espera que isso saia o mais rápido possível, né? Então, só que a gente é isso, a gente precisa realmente do apoio de todo mundo, assim, né? Do apoio de quanto mais pessoas conhecerem o emprego apoiado, né? De ver que realmente isso, que o emprego apoiado, né? Repito, assim, é um programa para pessoas com deficiência que precisam de mais apoio, e essas pessoas que vão se beneficiar desses programas, né? E precisa, né, de recurso, né? Enfim, é difícil a gente pensar em sustentabilidade. Toda vez que a gente faz uma palestra ou vai em algum lugar, essa é a primeira pergunta, né? Quem banca vocês? Né? Hoje eu digo, quem nos banca hoje é a associação, é a Pabex. Então, todo recurso que ela tem disponibiliza também do programa de emprego apoiado. Ele faz parte de todos os programas e ele é custeado pela Pabex. E o ideal seria que não, né? O ideal seria que a gente tivesse isso, como o Alexandre explicou, que esse dinheiro viesse de fora, né? E atendesse às necessidades, assim, quantas pessoas você está atendendo, né? Quanto custa cada pessoa para a gente colocar, quanto custa ter um consultor de emprego apoiado, né? Quantas pessoas o consultor de emprego apoiado consegue em um ano colocar no mercado de trabalho, acompanhar realmente, fazer todos os processos de emprego apoiado, né? Isso tudo precisa de alguém que banque, isso é fato, né? Não é, e para isso a gente precisaria realmente de uma política pública, como já existe lá fora desde o início, né, nos Estados Unidos e na Europa, né, um pouco depois, mas também todo o programa é custeado pelo Estado, enfim. E é isso, gente. Vamos acho que deixar aberto um pouco para as perguntas, né, Isadora? Oi, Fernanda. Sim. Acho que vocês trouxeram aí bastante uma contextualização, né, de como as coisas poderiam andar no momento futuro. Pessoal, peço para vocês compartilharem aí suas dúvidas.
E eu, particularmente, queria entender, assim, em termos práticos, né? Acho que vocês citaram ali um pouco a questão dos projetos, mas pensando, assim, algumas dicas de se uma instituição quisesse começar hoje um programa de emprego apoiado, quais são esses possíveis caminhos? Então, vocês comentaram dos projetos, a gente sabe que tem os editais. Eu queria um detalhamento, assim, em relação a esses caminhos, né? Por onde que podemos começar? Uhum. Então, o que eu tenho compartilhado com algumas outras associações, alguns outros programas, né? Então, tem programas de emprego apoiado surgindo, financiado pelo Pronas PCD, né? Pelo Pronas, ou é um caminho que algumas instituições ou já fizeram. Então, aqui você em São Paulo já teve um grande projeto bancado pelo Pronas, que atendeu muitas pessoas. A PAI de São Paulo A PAI de São também. Paulo também teve. Você tem agora lá em Santa Catarina, Amor para Dar, que é uma associação também, né? Que vai iniciar o ano que vem um programa de 2 anos também, bancado pelo Pronas, tá? Então, Pronas, nesse momento, não é ideal, mas é um caminho possível, né? Onde as pessoas estão avaliando positivamente, né, esse caminho, né? Então, esse ano a gente também tem notícia aqui na Pabex, a gente está agora com um projeto também para ver se vai ser aprovado ou não pelo Pronas. Tem algumas outras associações que a gente sabe que enviaram projetos. Outras iniciativas também durante esse processo aconteceram financiadas por outros, né, por fundações, enfim, né? Então, a PAI Diadema também aqui perto já teve pelo Itaú, pela Criança Esperança, enfim, né? Que financiaram projetos aí de 1 a 2 anos, dando recurso para que você tenha um recurso que é basicamente pagar o profissional, né? O consultor de emprego apoiado. Então, não é um projeto que demanda tanto recurso assim, o resultado acaba sendo, né, como a gente falou aqui, bem interessante. Então, tem até bastante, né, experiências aí de financiamento. A questão do financiamento, né, Isadora, é que ele tem um tempo, né? É um tempo, até porque os financiadores também entendem que em um determinado momento como que o programa vai se sustentar, né? Ele dá um pontapé inicial e a possibilidade da experiência. Eu acredito que nesse momento a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? Então, Pronas é um bom caminho para a gente aumentar essa base. Então, né, ou outros financiadores aí. Mas o projeto vai ser 1 ano, 2? Não importa. Nesse momento, o que importa é que a gente realize esses bons projetos para que a gente tenha bons resultados e para que no todo a gente consiga, né, aí sim atingir nossos objetivos a médio e longo prazo da sustentabilidade do programa de emprego apoiado. Eu acho que um caminho mais prático agora mesmo é assim, busquem esses financiamentos, são possíveis, né? Não é um caminho tão impossível, até pela experiência que a gente já teve. O emprego apoiado está sendo visto com um olhar muito favorecido nesse momento também. As pessoas, os financiadores estão vendo isso de forma interessante, até porque atende também às suas demandas, né, com relação à inclusão. Então, nos projetos também vocês podem incluir serviços para próprias empresas que vão financiar, de repente, né? Esses serviços todos que a gente falou, então isso é um atrativo para a empresa que vai financiar e vai colocar o seu recurso. Eu acho que nesse momento, na prática, é isso, né? E, eventualmente, também você envolver, de repente, algumas empresas que também já têm a necessidade da lei de cotas, né? Que também apoiem alguns projetos nesse sentido. Então, nesse momento é isso, porque aí a gente fortalece a base, que a gente falou aqui, fortalece o movimento, fortalece práticas bem-sucedidas, não é isso? Isso que vai fazer que a demanda suba e que a política pública acabe sendo uma urgência, né? Assim, a gente consiga ver, olha, tem um monte de gente fazendo aqui em Santa Catarina, no Nordeste, não sei o que, né? Mas os recursos estão assim, estão assado, né? Aí a questão começa a ficar, olha, igual aqui na Pabex, a gente poderia atender, sei lá, 40, 50 pessoas no ano que vem. Não vamos conseguir. Essas 50 pessoas vão ficar demandando, elas vão continuar demandando. Então,
vai sair o projeto pronto? Aí sim, aí a gente consegue atender essas 50, 60. Legal. Mas aí acabou o projeto? Confia. Então a gente precisa, e como a gente falou, assim, não dá para criar serviços que sustentem esse ano de investimento para as pessoas. Não, financeiramente a conta não vai fechar, né? E a gente percebeu pelas experiências anteriores que as empresas também não querem pagar tudo isso, né? E também a gente, às vezes, inclui pessoas em empresas que não têm recursos para pagar necessariamente por isso, né? É um valor, aparentemente, não é um valor tão baixo, assim, nesse primeiro momento, né? Mas eu acho que é por aí. Não sei se Na verdade, respondeu. não respondeu, porque na verdade, assim, né, uma coisa que, pelo menos para mim, é uma reflexão possível aí, né, é que tem muitas empresas que já têm esse costume, né, de ir até uma instituição, sinalizar ali que tem algumas vagas, e as instituições, né, obviamente, colaboram ali, incluem, mas ainda muito fora, né, da metodologia, até pensando naquela questão da individualização da vontade da pessoa. Isso. E daí, realmente, né, se você vai por esse caminho de querer que essa empresa financie, você acaba tendo que... Você teria que ignorar um dos principais princípios, né? Exato. Porque pode ser que essa empresa esteja financiando, mas metade dos teus atendidos ali, dos teus alunos, não são pessoas que compatibilizam ali com aquela empresa. Que é o que vai acontecer com esse chamamento, né, do governo nesse programa Primeiro Emprego. Muita gente que realmente precisa de emprego apoiado vai ficar fora. Porque tem uma questão, né, Isadora, que é fundamental nesses projetos, são as metas, né? Então, lógico, o governo coloca metas, sei lá, 300, 400 pessoas no ano, 500. A gente viu que no curto prazo, o emprego apoiado, ele quantitativamente, ele vai atender uma quantidade menor no curto prazo. A longo prazo, ele vai atender uma quantidade grande, né, com certeza, né? Milhões de pessoas. Então, quando você coloca uma meta, ao colocar essa meta, automaticamente as pessoas que precisam de mais apoio estão de fora do processo, né? Por quê? A instituição não vai gastar... Se eu estou sendo remunerado por 1 hora e essa pessoa me demanda 4 horas de serviço por semana, eu não vou atender alguém por 4 horas e ficar com 3 horas tá? Eu vou atender alguém que eu tenho um recurso de 1 hora. Eu estou dizendo isso não uma experiência só que vai acontecer, porque isso aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as instituições que recebiam verba do governo, elas faziam exatamente isso. E o governo percebeu, né? E o governo percebeu que elas faziam isso, que você dava um recurso, elas só atendiam pessoas que precisavam de apoio 2, 3 horas por semana, vamos dizer assim, e deixavam de fora aquelas que precisam de realmente muito apoio. Aí o governo falou para eles: peraí, o emprego apoiado não surgiu para incluir pessoas que precisam de mais apoio? O que vocês estão fazendo com o recurso público, né? O dinheiro, vocês estão utilizando de maneira equivocada. E aí que eles fizeram esse financiamento mais parcial. Olha, então você fez a descoberta, eu te pago, você me prova que você fez, né? Você fez tal coisa, você me prova que você fez. Quem você atendeu, né? Nesse sentido. Então aí o dinheiro e o recurso passa a ser utilizado. É isso que a gente não pode perder de vista. O emprego apoiado é realmente para pessoas que precisam de mais apoio. Para aquelas que não precisam de muito apoio, o modelo tradicional vai dar conta. As consultorias que já existem dão conta, né? Enfim, as instituições, outras que já existem, bons trabalhos, dão conta, né? Ou a própria empresa dá conta, né? Com a diversidade, já dá conta também de muitas delas. Então, agora, aquele nicho que eu falei na conversa, eu acho que é importante. Se você se especializa nesse acompanhamento com mais qualidade, as empresas demandam esse tipo de trabalho. Inclusive para aqueles que realmente não precisam de emprego apoiado, mas a gente usa o termo do planejamento centrado na pessoa, sabe? Então, muitas empresas procuram, para casos específicos, esse olhar que a gente tem centrado na pessoa para customizar esse atendimento e dar o suporte mais individualizado, com bons resultados. Aí você vai, mas a pessoa não teve emprego apoiado necessariamente, mas você com seu know-how, você não joga fora um conhecimento, mas você utiliza ele de alguma outra maneira, né? Você não vai falar, estou fazendo emprego apoiado com aquela pessoa, mas estou dizendo, estou usando recursos, né?
centrados na pessoa, individualizados, que eu consigo atender a demanda da empresa por aqueles casos e ela vai me remunerar e bem por isso, né? E esse recurso entra para a instituição, né? Sim. Enfim, tem formas de você... Tem formas de você olhar essa, vamos chamar assim, essa unidade de prestação de serviço de emprego apoiado. Vai ter momentos onde ela vai fornecer o serviço para aquela pessoa que não tem como pagar, ela pode fornecer o serviço para quem paga, para quem consegue pagar, e consegue fazer o serviço, digamos assim, esse recorte da metodologia para uma empresa ou algo assim. Então, se você olhar ali essa equipe como uma unidade de negócio, vamos falar assim, você consegue manejar, né? É uma consegue opção. manejar. Aí tem os projetos, né? Aí quando surgir a política pública e financiamento, você já tem, né, algum caminho amadurecido aí de relações, onde esse recurso vai entrar ainda para potencializar mais isso ainda, né? Para você realmente conseguir dar conta e atender. Eu acho que é um caminho, e eu acho que esse trabalho que vocês fazem na CID, estão fazendo, se for por esse caminho, é muito legal, tá? Esse caminho realmente de trazer conhecimento, trazer esse empoderamento, aumentar essa rede, né? E depois fazer com que isso, né, dê resultados. Tá? Até porque eu entendo assim, né? Isso a gente está caminhando aí para o mundo ideal onde o emprego apoiado pudesse estar presente em todas as inclusões que essas instituições realizam. O que a gente, enquanto CID, já vê, né, que as instituições elas realizam as inclusões, só que ainda não tem uma metodologia e não consegue dar sustentabilidade para isso. Então, elas não conseguem fazer sempre para todos os alunos, enfim, né, para todo mundo que elas estão colaborando. Então, na verdade, nosso intuito, na verdade, com toda a rodada preparatória foi muito isso, de trazer um pouco de conhecimento, um pouco de metodologia para isso, para que cada instituição possa amadurecer isso dentro da sua própria realidade. Né? Sim, com certeza. Outra dúvida que eu tenho, eu não sei se dá para a gente ter um número, assim, né? Porque números eu acho que não bate tanto quando a gente está falando da metodologia de emprego apoiado, né? Porque ela é justamente bem individualizada. Mas se a gente for pensar em ter uma equipe inicial ali para trabalhar com a metodologia, quantos profissionais eu precisaria? Quem são esses profissionais? E, em média, né? Vamos jogar aí, sei lá se dá para ter uma média. Quantas pessoas essa equipe poderia colaborar na empregabilidade ali? Não sei se a gente consegue ter esses números. Dá pela experiência que a gente já acumulou nesses 25 anos, né? Não só nossa, mas no emprego apoiado no Brasil, dá para falar assim, responder essas questões suas aí. Muitas iniciativas do emprego apoiado no Brasil começaram com um consultor para o programa. Essa foi sempre foi muito a realidade dos programas. Aqui na Pabex começamos com um consultor. Basicamente aqui na Pabex foi e com continuamos com um. A gente já teve mais, né? Teve mais. Mas você teve essa realidade. Eu estou dizendo isso assim, porque você com uma equipe, às vezes, de 1 a 2 pessoas, mas aí tá, acho que eu falei isso no encontro passado. Essa pessoa tem que se dedicar exclusivamente ao emprego apoiado. O que normalmente as instituições fazem, eu vou deslocar alguém aqui, no tempo livre ela faz emprego apoiado. Não, então é uma pessoa dedicada, sei lá, vamos pensar em 30 horas só para emprego apoiado. Então você, vamos supor, com dois profissionais, mesmo bom, mas 1, 2 profissionais, né? Cada profissional, ele consegue, em 30 horas, durante um ano, ele consegue, em média, incluir 10 pessoas. Né? Tudo dando certo na questão das variáveis econômicas, né? Também aí do país, enfim. Mas vamos pensar em média. Média tanto lá fora como aqui, tá? Então, você acompanha 10, desde que você também, isso é importante, você também consiga, dentro desses 10, tem pessoas que precisam de mais e pessoas que precisam de menos apoio, tá? Então, um consultor incluir 10 pessoas que precisam de muito, muito, muito apoio, aí não. Mas isso também é uma realidade lá fora, tá? Os consultores americanos e europeus fazem a mesma coisa. Porque, na verdade, você tem intensidade de emprego apoiado. Né? Tem pessoas que precisam de emprego apoiado de baixa, média ou alta intensidade, eu chamo assim. Eu divido em 3. Então, você também divide esses 10 nesses grupos e consegue atendê-los. Então, se você tiver 2 consultores trabalhando aí 30 horas para você, você consegue incluir 20 pessoas no ano, 40 pessoas em 2 anos, né?
E aí, 200 pessoas em 10 anos você incluiu. É um resultado muito expressivo para a realidade que a gente tem hoje. E aí, no mundo, você tem a quantificação disso. Nos Estados Unidos, que já tem há muito tempo, assim, é questão de 1 milhão já incluídos, né? Pelo emprego apoiado. Então, a política pública é realmente eficiente em termos quantitativos e qualitativos, tá? Então, dá sim para... Mas aí, desde que o consultor realmente, como eu disse, se dedique exclusivamente ao programa de emprego apoiado, né? E aí dá um retorno que eu acho bem significativo, né? Porque você elimina. Falando também só, pensei numa coisa aqui, né, de financiamento dos programas, que é uma coisa também mais urgente para as instituições. Muitas instituições também não estão conseguindo mais, assim, por exemplo, as oficinas protegidas de trabalho, elas também estão deixando de ter seu lugar e seu financiamento. E seria muito triste ver as instituições fechando, né, dentro desse modelo e não fazendo a conversão para o programa de emprego apoiado. Quer dizer, existe um dinheiro também que deixou de ir para isso e não foi para lugar nenhum. Então, né, se você tinha oficinas protegidas lotadas, conveniadas com a prefeitura, onde está indo esse recurso agora? Né? É a coisa para a gente se perguntar também. Bom, enfim, respondeu a pergunta? Respondeu, sim. Acho que é um bom panorama, assim, né? Se a gente for pensar, né? Se cada instituição conseguir começar aí com um consultor, ao longo do tempo a gente consegue mudar bastante essa realidade. Resultado expressivo. No Brasil todo seria um resultado muito expressivo. A gente saía de um patamar assim, né, para um outro assim rapidamente, sabe? Inclusive de mobilização, porque às vezes é isso, trabalhar mesmo a lógica dos casos, dos atendimentos bem-sucedidos, né? É isso que... E às vezes isso a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade também. Então, se a gente consegue espalhar pelo Brasil programas, como você falou, com um consultor em cada instituição, o impacto disso é muito grande. Sim, perfeitamente. Bom, e eu acredito que ficou claro também nos outros encontros, né, como o emprego apoiado se faz na prática, né? Então, na dúvida, vai atrás de conhecimento, vai atrás de mais informações para poder começar, né? E daí, quando começa, as coisas fluem, as dúvidas surgem e as coisas começam a ficar mais tangíveis, né? Hoje já tem consultores formados, né? A gente tem feito alguns cursos, o Alexandre já está dando. As instituições também pedem capacitação, né, para isso, enfim. Então, é buscar alguma pessoa mesmo né, e começar um programa. Sim. Bom, para engatilhar, né, essa finalização da rodada, eu queria agradecer todos os diretores da ANEA, né, que estiveram com a gente aí em todas as falas. Eu acho que é legal a gente deixar bem claro para as instituições que a gente teve esse apoio e que a ANEA é uma associação de consultores de emprego apoiado, então vocês sigam eles, né? Tem o site, tem Facebook, como que é, Alexandre, Fernanda? Tem também. Site, tem o site ANEA Brasil. Vou ver aqui, só para não falar erradinho, mas eu acho que é isso. ANEA Brasil. Mas o legal, e de qualquer forma, né? Se você procurar ANEA ali, A-N-E-A. Sim, já tem, a gente tem no Facebook, tem o site, é só dar uma busca, tá? A gente tem tentado se fortalecer, trazer mais instituições, e nesse último encontro que a gente fez, a gente conseguiu mais associados, mais instituições que vão associar a gente, e a gente quer realmente isso, né? Fortalecer a metodologia, fortalecer que existam bons programas de emprego apoiado, né? Essa é a nossa meta. Então, pode buscar essas informações, tá? Que tem tudo por aí. Isso mesmo. A gente compartilha com vocês também todos esses dados da ANEA para que quem visualizar, né, que, poxa, esse é o próximo passo da sua instituição, então que se conecte com a ANEA, né, permaneça conectado com a gente da CID também, para que a gente possa fazer essa mudança mesmo, né, que está emergindo, mas que precisa de um fortalecimento, não tenho dúvida nenhuma.
Então, novamente, ressalto o agradecimento aí a Alexandre e Fernanda e estendo, né, a todos os diretores da ANEA. Agradeço todas as instituições que nos acompanharam, né? Teve bastante participação, bastante gente agradecendo essa oportunidade, muitos feedbacks de pessoas que estão nos acompanhando e que já utilizaram um pouco dos aprendizados aqui da rodada. A gente fica muito feliz mesmo em ter esse feedback e a gente espera em breve ter mais novidades, né? Porque a rodada ela faz parte desse movimento do núcleo da inclusão, que é justamente essa vontade, né, de levar mais informações e mais iniciativas da inclusão para as instituições da Rede Acid. Então, agradeço novamente e é isso, pessoal. Encerramos hoje o nosso último encontro. Obrigada a vocês pelo convite. A ANEA fica sempre à disposição. Tá Legal. Bom? Obrigada novamente. Tá, Até mais, Jorge. gente. Até mais.